Amém? Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém. Não deu certo aí o vídeo? Então nós vamos começar assim mesmo. Nós estamos numa série de mensagens, né? Hoje é a terceira mensagem da série Improváveis. E se vocês lembram, né, das últimas quintas-feiras que vocês estiveram aqui, nós falamos sobre dois personagens bíblicos que foram improváveis, mas o Senhor os usou. Né? Na primeira mensagem nós falamos sobre Moisés, sobre a superação. Né? Ele era um homem, apesar de tão usado nas mãos do Senhor, ele tinha os seus medos. E ele superou tudo isso, foi um grande homem usado por Deus. E na segunda mensagem, na última quinta-feira, nós falamos sobre Simão, aquele homem que ajudou Jesus a carregar a cruz, sobre os processos que transformam. Ele era um homem improvável, mas aquilo que aconteceu na vida dele transformou a realidade dele. Amém? E nessa noite nós vamos continuar nossa série falando sobre uma mulher improvável. É sobre a história de Raabe. Termine melhor que começou. Queridos, é muito importante você estar numa quinta-feira na casa do Senhor. Né? Isso diz muito sobre você. Você tem as prioridades de estar na casa do Senhor. Isso diz muito sobre quem você é, sobre o que você deseja na sua vida. Mas uma coisa é muito importante, e eu quero que você preste muita atenção, é que você precisa prestar atenção naquilo que é ministrado aqui no altar do Senhor. Sabe por quê? Muitas vezes a gente não tem desejo de ler a palavra. Nós não temos muitas vezes condições de ler a Bíblia inteira. Mas o que eu quero dizer para você é que você tem a oportunidade, quando você vem na casa do Senhor, de aprender da palavra de Deus. Então, você que é jovem, você que já é adulto, você que já tem mais experiência, preste atenção. E sabe, quando você ouve uma palavra da parte de Deus, sempre o Senhor tem palavra para a sua igreja. Sempre o Senhor tem algo a ensinar através de uma mensagem da sua palavra. Né? A palavra do Senhor é o próprio Deus falando com a gente, através das experiências que essas pessoas tiveram. Então, às vezes, você vai escutar uma palavra e vai dizer assim, mas o que Raabe tem para me ensinar? Né? O que Raabe fez que eu tenho algo para aprender? Raabe, meus queridos, ela era uma mulher improvável aos olhos dos homens. Mas aos olhos do Senhor, Deus tinha um plano através dessa mulher. Queridos, vocês que já conhecem a história, vocês vão saber que ela era uma prostituta. Vocês bem sabem o que é uma mulher prostituta. Então, ela mais do que ninguém era uma improvável, mas que Deus resolveu usar ela para livrar ela e a sua casa da destruição. Então, eu não sei como que você chegou aqui, mas se o Senhor permitiu que você viesse aqui hoje, é porque Ele tem algo para falar ao seu coração, através dessa história, através da sua palavra. Então, fica atento, porque assim, eu sou uma improvável de estar aqui, mas se o Senhor me escolheu, é porque Ele quer me usar, assim como quer usar você também, para atingir, para alcançar a sua família, outras pessoas. Amém? Então o Senhor tem algo para falar ao seu coração. Raabe, termine melhor do que começou. Essa história está em Josué, capítulo 2. Eu vou ler para vocês. Então, Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe
e ali passaram a noite. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Jurem-me, pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que vocês pouparão a vida de meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Meus queridos, a história toda dessa mensagem acontece quando o povo de Deus já tinha saído do Egito. O povo de Deus era escravo no Egito, Moisés já tinha levado o povo pelo deserto, mas Moisés morreu. E quem iria continuar levando aquele povo até a terra que o Senhor prometeu foi Josué. Josué era o braço direito de Moisés, e foi Josué que continuou com a missão de levar o povo à terra que ele prometeu que o povo hebreu ia conquistar. A terra de Canaã, né? A Canaã prometida. Só que Josué estava a caminho dessa terra prometida, mas ele estava enfrentando um grande obstáculo. Ele tinha que passar por Jericó, né? E vocês também, quem aí já frequentou a escola dominical, sabe que Jericó era uma cidade cercada por muros. Era uma cidade fortificada. Era uma cidade protegida. Então, Josué tinha um grande obstáculo aí. Como que ele iria conquistar uma cidade que era uma fortaleza? Queridos, essa cidade ela era cercada por muros, mas não eram esses muros que a gente conhece aí, não. Eram muralhas. Para vocês terem uma ideia, as casas eram construídas em cima dos muros. Então, eram muralhas, eram muros muito espessos, muito grandes. Né? Era uma fortaleza, realmente. Então, esse era um grande obstáculo que Josué estava enfrentando. Como que ele ia conquistar uma cidade dessa forma? Os muros de Jericó era para proteger dos invasores. Mas Deus tinha um plano. Né? Deus tinha um plano e ele deu uma estratégia para Josué. E assim como nós acabamos de ler, ele enviou 2 espias para olhar aquela cidade, para ver como é que era. Mas como que aqueles espias iriam entrar numa cidade totalmente fortificada? Como que eles iam entrar? Eles foram entrar naquela cidade através de um prostíbulo, de um lugar onde a meretriz Raabe atendia lá os clientes dela. Porque naquele lugar, meus queridos, aquele prostíbulo, ele era um lugar em cima do muro e ele ficava aberto para os viajantes, para as pessoas que passavam por lá. Ele era o único lugar aberto. E aí Josué mandou os 2 espias. E já havia corrido naquela cidade a notícia de que o povo hebreu ia invadir Jericó para tomar aquela cidade para eles, porque era promessa de Deus e eles ouviam a história do povo hebreu. Então, diz lá em Josué 2:3 que a notícia que haviam 2 estranhos andando por Jericó se espalhou bem rápido e foi parar nos ouvidos do rei de Jericó. Aí toda a cidade ficou em alerta, ficou com medo, tá? Porque se Deus tinha prometido que os hebreus iam invadir aquela cidade, eles estavam lá, atentos para que isso não acontecesse. Então eles estavam lá, 2 estranhos estão vindo para cá. Aí ele mandou avisar Raabe, se tiver 2 estranhos aí, você tem que me avisar. O rei já deu o sinal para ela. E ela ficou quieta.
não denunciou aqueles 2 espias. Nesse momento aqui da história que entra Raabe, meus irmãos. Raabe, ela era uma prostituta e ela sustentava a família dela com a prostituição dela. Essa é a história de Raabe. Fazendo um parênteses aqui, ela era uma mulher prostituta, vivia da prostituição, como eu disse, e aos olhos do Senhor, isso era uma grande abominação, era uma imoralidade muito grande. Então, ali naquela cidade de Jericó, a cultura toda daquele povo era uma cultura pagã, né? Eles tinham outros deuses. Dizem os historiadores que aquele povo que morava ali em Jericó, eles matavam, né, sacrificavam crianças e enterravam ali os ossos embaixo das suas casas para trazer alegria. Para você ver o tamanho da imoralidade, do pecado que estava ali naquela região. Então Deus tinha um plano do povo hebreu invadir Jericó para acabar com a imoralidade, para acabar com o pecado, assim como a gente já conheceu outras histórias, Sodoma e Gomorra e outras histórias que a gente ouve na palavra do Senhor. Então, apesar da Raabe ser uma prostituta, ela ouviu sobre o Deus de Israel. Ela ouviu e teve fé. Ela acreditou em tudo aquilo que ela ouviu sobre Israel. Sobre as pragas que Deus mandou sobre o Egito para libertar o povo. Sobre como Deus fez abrir o mar para o povo passar a pés enxutos. Ela já ouvia falar. E ela ouviu falar que Deus ia dar aquela terra para o povo hebreu. Então, se ela ouviu tudo isso, ela acreditou. A palavra de Deus diz que, lá em Hebreus 11:31, diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Ela acolheu aqueles 2 espiões dentro da casa dela. E ela estava ela podia sofrer retaliação da parte do rei. E quando o rei foi lá falar com ela, olha, aqueles espias apareceram aqui, ela disse, eles passaram aqui, mas eu não sabia que eles eram os espias, eles foram embora. Só que eles não tinham ido embora, ela escondeu eles lá no terraço, para que ela acreditava que aqueles espias, ela tinha que fazer aquilo, meus queridos. Ela acreditava, ela ouviu na palavra de Deus, ela acreditou naqueles espias e ela escondeu, mesmo podendo sofrer uma retaliação da parte do rei. Então, ela abrigou os espiões na casa dela. Só que ela pediu uma recompensa para aqueles 2 espiões. Ela disse assim, eu quero que você, assim como fui bondosa com vocês, de guardar vocês aqui no meu terraço, eu quero que vocês me livrem dessa destruição, eu e a minha família. E aqueles espias falaram, pois bem, coloque um cordão vermelho aí na sua janela e a sua casa será poupada. E assim foi a história de Raabe, irmãos. Portanto, foi acordado que no dia que os israelitas fossem invadir Jericó, ela colocaria um fio vermelho sobre sua porta, sinalizando que não era para atacar aquela casa. E assim foi feito. Raabe, meus irmãos, foi uma mulher que começou muito mal. Afinal, ela era uma prostituta. Mas ela terminou bem. Porque ela resolveu dar ouvidos, ter fé na palavra do Senhor. As atitudes da Raabe revelam que ela era uma mulher que sempre sonhou com uma realidade diferente para a vida dela. Ela não gostava daquilo que ela vivia, meus queridos. Por isso ela resolveu mudar a atitude dela. Ela queria uma mudança na sua vida. Ela não se sentia bem ser chamada de prostituta. Não é um orgulho para ela ser chamada de prostituta. Talvez 2023 começou mal para alguns de vocês, mas pode terminar bem, assim como foi na vida de Raabe. Começou muito mal a vida de Raabe, mas terminou bem. E assim como 2023 pode ter começado ruim para você, mas não precisa terminar da mesma forma. Pode terminar melhor em nome de Jesus. Amém? O exemplo de Raabe permanece como testemunho para nós hoje.
ensinando que não importa como as coisas foram no passado ou como as coisas possam aparecer sombrias no presente. A fé em Deus e a obediência à sua palavra nos salvarão da destruição. Raabe teve fé em Deus e ela queria ser salva da destruição. E Deus fez algo na vida dela. Deus a livrou, ela e a sua família. Então, trazendo para os nossos dias e principalmente para as nossas vidas, né, a partir da história de Raabe, como nós podemos terminar melhor que começamos? Como? Nós vamos discorrer aqui alguns 3 conselhos, né, que aconteceu na vida de Raabe e que pode mudar também a nossa vida. Tem como mudar o ventilador aqui que eu estou derretendo? Para terminar melhor que começou, primeiro, caminhe com o desejo de mudança. Caminhe com o desejo de mudança. Josué 2 diz assim: jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Isso Raabe falando. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, dos meus irmãos e minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. O primeiro conselho é caminhem com o desejo de mudança. Raabe, irmãos, queria ter uma mudança na sua vida. Ela sonhava com isso na sua vida. Não deve ser fácil ter uma vida de prostituta. Apesar de ser o ganha-pão, né, que ela escolheu para a vida dela, uma escolha errada na vida dela, ela não queria se manter da mesma forma. Ela queria mudança na vida dela. E a partir daquilo que ela sonhava, daquela vida que só trazia vergonha para ela, ela resolveu tomar uma atitude. Ela resolveu tomar uma atitude. Dificilmente alguém tem orgulho, né, de se apresentar como uma prostituta. Aquilo incomodava Raabe. Ela não queria aquilo para ela. Ela tinha um sonho de ser diferente. Mas ela não adiantava só sonhar. Né? Sonhar em ser diferente não adiantava. Ela tinha que decidir mudar. Muitas vezes a gente quer algo diferente para a gente, mas a gente não decide mudar. A gente fala para o Senhor, Senhor, eu quero que todas as coisas se transformem na minha vida. Então, decida mudar. O Senhor, Ele nos dá pessoas, coloca pessoas no nosso meio, no nosso caminho. Ele coloca palavra, né? Ele coloca um louvor. Deus sempre fala conosco, mas a gente precisa decidir mudar as nossas atitudes. A situação ao redor dificultava tudo isso, mas sabemos que nada é impossível para Deus. Talvez para você a tua situação seja impossível, mas existe alguma coisa impossível para o Senhor? Não existe. Já parou para pensar no tamanho do seu Deus? Deus é fiel, meus queridos. E Ele pode fazer qualquer mudança que você deseje na sua vida. Se você estiver em obediência, se você estiver com fé, se você estiver fiel. Jericó representa uma grande muralha espiritual na vida da gente. Jericó era uma grande muralha, não era? Era uma cidade fortalecida. A pergunta que Deus faz para nós hoje: qual a Jericó que está obstruindo e não deixa fluir Deus na sua vida? Às vezes tem uma grande muralha na sua frente, tem uma grande cidade de Jericó na sua frente, te impedindo de prosseguir, te impedindo de decidir mudar. Então, nessa noite, você tem que dizer que Jericó caia em nome de Jesus. Assim como Deus deu a cidade de Jericó para aquele povo entrar ali e conquistar aquela terra, o Senhor vai fazer ruir as muralhas que te impedem de ser feliz. O Senhor vai fazer ruir essas muralhas. Qual a Jericó que você enfrenta hoje? Quais são as muralhas na sua vida? Qualquer muralha não é impedimento para o Senhor.
Entenda que tudo pode começar a mudar a partir do desejo da mudança na sua vida. Então, deseje mudar, né? Mude as sementes que você está plantando. Sempre nós falamos aqui, se você quer colher frutos novos, troque as sementes. Não é assim? Então, mudança, irmãos, mudança custa caro. Vai custar abandonar pessoas, vai custar abandonar lugares que você gosta de ir, vai custar abandonar práticas antigas. Mudança não é fácil, mudança é bem difícil. Implica em abandonar pecado, implica em você colocar a sua vida no altar de Deus. Se você quer ver mudança na sua vida, você precisa ter coragem de mudar. Raabe preferiu mudar. Ela preferiu sair do seu conforto. Ela preferiu ouvir homens de Deus. Ela preferiu ouvir promessas de Deus. Então tenha coragem de mudar. Você também vai ver o extraordinário, assim como Raabe viu o extraordinário. Tenha coragem para mudar, não se limite, entenda que é tempo de mudança. Essa palavra é para você hoje, em nome de Jesus. Assim como as muralhas de Jericó, né? As crianças cantam lá, vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. As muralhas que te impedem de receber a bênção de Deus vão ruir, em nome de Jesus. Amém? Então, o seu passo a caminho da mudança é desejar e na primeira oportunidade se agarrar a ela. Deseje a mudança. E na oportunidade que você tiver, se agarre. Se agarre a essa mudança. E você vai ver como tudo vai terminar bem. Raabe, né? Aqui diz assim, termine melhor do que começou. Então, primeiro passo é caminhar com o desejo de mudança. Para terminar melhor que começou, o segundo, caminhe debaixo de uma palavra vinda de Deus. Nós precisamos caminhar debaixo de uma palavra vinda de Deus. Eu e você precisamos caminhar embaixo de uma palavra vinda de Deus. Olha o que Josué 2,8 diz assim. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse, eu sei que o Senhor lhes deu esta terra. Raabe sabia que Deus ia dar a terra para os espias, lá para o povo de Israel. Aqueles espias estavam indo lá só para ver como que era a terra, mas a Raabe já sabia que o Deus de Israel ia dar aquela terra para eles. Então ela caminhava embaixo dessa palavra. E ela disse assim, eu sei que o Senhor vai lhes dar esta terra. Então ela estava dizendo assim, eu sei que Jericó vai ser destruída, mas eu quero ser poupada, eu quero que a minha família seja poupada, eu quero passar por essa mudança. Raabe conhecia, percebia, discernia por alguma experiência que Deus tocaria aquela terra. Ela tinha uma palavra de Deus e ela caminhava em cima dessa palavra. Ela creu, confiou e sabia que Deus ia dar essa terra para o povo hebreu. Ela chega a citar aos espias que ouviu falar que o Mar Vermelho secou para eles passarem. Então ela ouviu sobre as histórias do que Deus tinha feito por aquele povo. E ela acreditava. Ela acreditava. Mesmo ela não conversando com aqueles espias, ela não tinha familiaridade com eles, mas ela caminhava embaixo de uma palavra vinda de Deus. E nós precisamos caminhar também embaixo da palavra que Deus nos dá. Nós falamos aqui que todas as palavras que são liberadas neste lugar, nós precisamos tomar posse. Nós precisamos crer, acreditar qual é o tamanho do nosso Deus. Né? Nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Nós sempre falamos isso aqui. E nós precisamos caminhar crendo que a palavra de Deus vai se cumprir na vida da gente. Então, por que nós ficamos com medo? Por que nós ficamos paralisados? Se Deus é real, se Ele pode cumprir. Você não pode viver pensando que Deus não vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Você precisa confiar, caminhar debaixo dessa palavra. Da palavra que você ouve, da palavra que você pratica.
Aqui diz assim, olha, que os espias eram uma espécie de voz profética na vida de Raabe, dizendo assim, nós vamos entrar aqui. E ela acreditou. Era impossível, humanamente falando, entrar em Jericó. Irmãos, não tinha como entrar naquela cidade se não fosse convidado. Eu falei aqui e volto a repetir, aquela cidade era uma cidade fortificada, era cercada por muros. Mas Deus deu estratégia para os dois espias e eles entraram exatamente na casa onde eles deveriam entrar. Naquela vida, Deus queria transformar a vida de Raabe. E Raabe deu ouvidos, caminhou sobre baixo de uma palavra que ela acreditou. Os homens diziam para Raabe que ela era uma prostituta, que ela não tinha credibilidade. Talvez muitos olhem para nós e digam assim, ó, você não tem jeito. Você, não. Mas Deus não olha com os mesmos olhos dos homens. Deus olha para nós e vê potencial em nós. Deus olhou para Raabe e viu potencial na vida de Raabe. Ela era uma improvável. A série que nós estamos aqui discorrendo é sobre os improváveis. Todos nós somos improváveis, mas Deus vê potencial em nós. Deus vê potencial em nós. Talvez muitos olham para a sua vida e dizem assim, que você é louco, que você... Como você acredita em Deus? Como que você acredita nas promessas de Deus? É tudo uma loucura. Mas olha o que diz em 1 Coríntios 1:27. A Bíblia diz assim, ó, pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Então, as coisas de Deus para o mundo parecem loucura, mas para nós é o poder de Deus. Para nós que caminhamos embaixo dessa palavra, é o poder de Deus. Então, confie, Deus é fiel. Deus é real, Ele vai cumprir na sua vida o que Ele prometeu. Para muitos, o que você está vivendo hoje é loucura, estar dentro de uma igreja ouvindo a palavra de Deus. Muitos podem te dizer assim, você é louco. Você vai naquela igreja lá em pleno século XXI? Em pleno século XXI? Você vai naquela igreja lá, dos crentes? Gente, o mundo nos chama de loucos. E eles vão chamar mesmo, porque eles não entendem. O evangelho é loucura. Se você está debaixo de uma palavra de Deus, aguarde, porque você vai ver o melhor de Deus acontecer na sua vida. Amém? Amém. Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Assim como fez na vida de Raabe. Raabe, termine melhor do que começou. Para terminar melhor do que começou, terceiro, caminhe lado a lado com alguém de confiança. Josué 2:21 diz assim, seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Irmãos, Raabe pediu para que ela não fosse esquecida por eles. Ela disse assim, olha, eu fui bondosa com vocês, seja bondoso comigo também, guarda a minha família, poupe a minha família. Aquele povo ia invadir Jericó. Ela sabia, ela acreditava, ela tinha fé, mesmo ela não sabendo o que podia acontecer. Como ela podia acreditar que aquelas muralhas iam ser derrubadas? Se aquela cidade era fortificada? Mas ela acreditou. E aqui diz assim, olha, Raabe pediu para ela não ser esquecida. E então eles disseram, coloque um cordão vermelho na sua casa e vocês não serão tocados. Isso só aconteceu porque ela confiou nesses homens. Ela confiou nos homens de Deus ali que Deus mandou para falar com ela. Então, o que isso traz para nós hoje? Que muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas ninguém presta. Eu não vou confiar naquela pessoa, porque aquela pessoa está falando para mim, ela não gosta de mim. Ninguém presta. Pare de falar isso, sabe por quê? Ainda existem homens e mulheres de Deus que Deus usa para falar com a gente.
Até no ônibus, né, Lia? Quantas vezes a gente está tão desesperado, o Senhor coloca pessoas para falar com a gente, né? O Senhor, ele usa até a natureza para falar com a gente. Eu não esqueço uma vez que o Domênico ministrou que tinha um catavento lá, jogado na caixa de brinquedo, e ele colocou lá o catavento e o catavento começou a cumprir o propósito para que ele foi feito. E Deus falou o coração dele. E Deus fala com a gente através da natureza, através do céu azul, através da árvore verdinha. Deus fala com a gente da maneira que Ele quer. Ele usa pessoas também. Aqui diz assim, existem pessoas de caráter, existem pessoas de confiança. É mentira do diabo que você pode viver bem sozinho. Muitos de nós, quando estamos com problemas, a gente se isola. Mas a gente precisa confiar, caminhar lado a lado com alguém de confiança. Existem pessoas de confiança. Você não vai sair das suas situações sozinho, você sempre vai precisar de alguém para caminhar com você lado a lado. Você precisa incluir pessoas no seu processo. Vai ser muito mais fácil de você lidar com as suas situações. Você precisa caminhar lado a lado de pessoas que creem no Senhor, que vivem no temor do Senhor. Deus coloca pessoas para andar lado a lado com a gente. Deus, graças a Deus, você está numa igreja de fé, né? Você tem líderes, você tem pastores, você tem irmãos que você pode confiar. Pare de pensar assim, não vou contar não meu problema com aquele irmão ali, porque ele vai sair contando para todo mundo. Não, meus queridos. O homem e a mulher de Deus, ele vai orar por você, ele vai te ajudar, ele vai colocar em oração diante de Deus, ele vai te dar conselhos da parte do Senhor para que você vença. Por que as pessoas estão tão depressivas, tão ansiosas? Porque elas se isolam, elas se sobrecarregam com tantos problemas, elas não desabafam com alguém. Então a gente precisa pensar nisso, a gente precisa dividir o fardo. Já pensou se Raabe perdesse a oportunidade? Ela não estaria na galeria dos heróis da fé. Lá em Hebreus, Raabe aparece na galeria dos heróis da fé, porque ela teve fé e ela faz parte da genealogia de Jesus. Uma prostituta, uma improvável. Ela deu ouvido, ela teve fé. Deus olha para os improváveis e vê potenciais enormes. Pare de se diminuir, de achar que você não é ninguém. Existem pessoas que Deus vai colocar na sua vida que são verdadeiros espias de Deus e que vai te dar orientações de Deus para mudar totalmente a sua vida. Se Raabe não tivesse ouvido os espias e confiado, ela teria perdido a oportunidade de mudar de vida. Aqueles homens, irmãos, pediram para ela amarrar um cordão vermelho na sua janela, para ela ser poupada. Irmãos, pensa bem. 2 homens falaram assim, você vai ser poupada assim. Amarra um cordão vermelho aí na sua janela e nada vai acontecer para vocês. Você acreditaria? Raabe era uma mulher de muita fé. Como que pode Deus destruir, né? Deus dar aquela cidade para o povo hebreu e poupar somente a casa da prostituta? Ainda mais com cordão vermelho. Mas esse cordão vermelho tinha um símbolo profético. Um símbolo profético. Aqui diz assim, olha. O cordão vermelho era para que quando Israel invadisse Jericó, a casa dela seria poupada, porque esse cordão vermelho simboliza o sangue de Jesus na sua vida. Simboliza salvação. Quando Deus olha para nós, Ele não vê os nossos pecados, Ele vê o sangue de Jesus. Então Ele nos poupa da destruição, da morte.
é a salvação. Então, esse cordão vermelho tem um símbolo profético maravilhoso que nos traz à memória aquilo que Jesus fez por nós. Que lá no tempo de Raabe nem tinha ainda, mas já era uma profecia de que Jesus seria o nosso Salvador. Quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue de Jesus, que nos justifica de todo o pecado. E assim, pela grande salvação que Jesus nos deu na cruz, nós somos livres da destruição e do pecado também. Então, dê ouvidos aos seus líderes, aos seus pastores, aos homens e mulheres de Deus que o Senhor coloca na sua vida. Caminhe lado a lado com eles. Provérbios 13:20 diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então a gente precisa andar com pessoas sábias, com homens e mulheres de Deus. Nós falamos aqui que implica muitas mudanças, né? Mudanças de atitudes, mudanças de amizades, mudanças. Raabe teve que correr o risco de crer e confiar no que os espias disseram para experimentar a vontade de Deus. Ela teve que correr o risco de crer e confiar. Mas esse risco trouxe muitos benefícios para ela. Aquela cidade foi invadida e a casa dela e a família dela foi poupada. Raabe teve que abandonar práticas em sua vida que ela estava acostumada. Práticas que definiam quem ela era, a prostituta. Ela teve que abandonar essas práticas. Tem muita gente vivendo com os adjetivos. Opa, travou a língua aqui, irmãos. Com os adjetivos que o mundo lhes deu. O mundo dá adjetivo assim: o alcoólatra, o ladrão, o preguiçoso. Não é assim? Mas Raabe disse: eu quero mudar. E ela foi conhecida como uma pessoa de fé, uma pessoa que creu numa palavra que ela escutou. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, isso gera fé em nós. Então, a gente precisa mudar, ter atitudes de mudança. O seu passado não define o seu futuro. Raabe tinha um passado terrível, mas isso não definiu o destino que ela teve. O destino final que ela teve foi de vida. Ela foi poupada. Ela e a sua família foram salvas. O seu passado não define o seu futuro. A sua atitude e os seus hábitos são o que definem quem você vai se tornar. Então, se você resolver se tornar uma pessoa diferente, isso vai trazer uma grande mudança para você. Ela não deixou o rótulo impedi-la de viver o que Deus tinha para ela, mas ela viu a oportunidade e agarrou, mesmo que isso lhe custasse um preço muito alto. Raabe terminou muito melhor do que começou. Raabe terminou muito bem, terminou com sua identidade restaurada, terminou vivendo um verdadeiro sonho. Olha o que diz a Bíblia sobre Raabe, lá em Mateus 1, 5 e 6. Salmão gerou a Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé e Jessé gerou o rei Davi. Esse texto é sobre a genealogia de Jesus. Raabe teve uma história tão significante, meus irmãos, que ela entrou para a árvore genealógica de Jesus. Raabe foi tataravó do rei Davi. Grande privilégio ela teve de se tornar parte, da genealogia de Jesus, da linhagem de Jesus. E tudo isso só foi possível porque ela decidiu terminar a sua vida melhor do que começou. Então o Senhor trouxe você aqui hoje para dizer: não termine do mesmo jeito. Você tem a oportunidade de terminar melhor do que você começou. Você tem a oportunidade de terminar muito melhor, assim como Raabe,
Jesus está te chamando hoje. É Ele que derruba as fortalezas. É Ele quem derruba as muralhas. Não é você. É Ele. Então, essas muralhas aí que está te impedindo de fluir, é o Senhor quem vai destruir, quem vai abalar essas muralhas. Em nome de Jesus. Com Jesus, sua vida não precisa terminar da mesma forma que começou. Jesus te convida para terminar melhor que começou. O Deus dos novos recomeços está aqui e está te dando uma nova oportunidade. Amém? Que o Senhor fale mais ao seu coração e que você termine melhor do que começou. Talvez você esteja passando por uma dificuldade, obstáculos na sua vida, mas você não precisa terminar dessa forma. Você fazendo conforme foi aconselhado aqui nessa noite pela palavra de Deus. Caminhe com desejo de mudança. Caminhe debaixo de uma palavra vinda de Deus. E caminhe lado a lado com pessoas de confiança. Amém? Vamos orar? Senhor, te louvamos, te agradecemos por a sua palavra, que é poderosa